queridos seguidores, chegamos ao final da primeira temporada do nosso OnConecta. E gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão a cada um de vocês que nos acompanharam ao longo desses episódios. Foi uma jornada incrível, repleta de aprendizado, reflexão e compartilhamento de conhecimento. Esse canal foi dedicado a fornecer informações, promover aprendizado e compartilhar experiências no mundo da oncologia, onde nos dedicamos em abordar temas relevantes, atuais e alinhados com as tendências da área, visando atingir uma audiência diversificada de profissionais multidisciplinares. Antes de tudo, gostaríamos de expressar o nosso sincero agradecimento aos nossos convidados. Iniciamos nossa jornada com a doutora Karine Saccardo, especialista em tumores femininos e de pulmão, oncologista da rede DASA, abordando o tema do câncer do pulmão, incluindo incidência, epidemiologia, tipos e tratamentos. Primeira coisa, as pessoas pararem de ter medo de fazer exames, né? O diagnóstico precoce ele é fundamental para a gente poder oferecer um tratamento de maior qualidade. Ainda assim, eventualmente, algumas pessoas vão ser diagnosticadas em fases mais tardias, e a gente tem tratamentos excelentes, mesmo em fases mais tardias. Mas é preciso que a gente conscientize a população de procurar o seu médico e fazer exames de rotina com sintomas, mesmo que no início não pareçam importantes. Então, uma tosse que é um pouco mais persistente, uma perda de peso que é imotivada, que não foi por dieta, não foi intencional, falta de ar recorrente. Então, os pacientes têm que procurar o médico e procurar ajuda nesse sentido. E as pessoas entenderem que o câncer ele tem tratamento, a medicina está muito avançada nesse sentido, porque não dá para ter essa cancerofobia que a gente tem hoje, né? Que as pessoas têm medo de procurar, porque se elas acham que, se elas encontrarem alguma coisa, elas não vão ter tratamento ou não vão ter acesso ao que precisa. Felizmente, essa realidade tem mudado. Em seguida, tivemos o Dr. Tiago Jorge, oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e diretor médico do We Cancer, falando sobre tecnologia em saúde com o tema digitalização na medicina oncológica, tecnologias e mudanças na entrega do cuidado ao paciente. Como eu consigo traduzir algo que talvez não seja do dia a dia da maioria das pessoas a algo que eles vejam que traz impacto na vida deles? O que eu quero dizer com isso? Eu funciono meio como um advocate, eu consigo traduzir aquilo de tecnologia para aquilo de medicina. E aquilo de medicina para tecnologia. São mercados extremamente diferentes. Então, quando você vai falar com um programador, ele talvez não entenda quase nada daquela questão médica em si. Só que se você traduzir as palavras e tentar explicar de uma maneira que ele saiba, ele vai até ter soluções melhores que as suas, às vezes. Cada episódio foi cuidadosamente preparado com o objetivo de informar, inspirar e entreter. Esperamos que vocês tenham apreciado os temas abordados, as entrevistas realizadas e as discussões promovidas. Para discutir a medicina personalizada, convidamos o Dr. Manuel Carlos, oncologista da rede DASA. A história da oncologia é uma história de pacientes que perderam a vida testando novos tratamentos, né? Desde a década de 60, com o NCI, com os primeiros protocolos clínicos, a gente tem uma história de muita doação, né, da vida de indivíduos e para chegar onde a gente chegou hoje. E ver que essas respostas existem é muito satisfatório, é muito reconfortante e é uma coisa que a gente se aplica todos os dias para poder trazer algo melhor para nós todos. Explorando a abordagem multiprofissional, trouxemos o tema da navegação e enfermagem com a enfermeira Tamara Teixeira. O enfermeiro navegador, ele se torna o elo entre paciente, instituição de saúde e profissionais de saúde. Então, quando o paciente chega, normalmente na primeira consulta, ele é apresentado para esse navegador. E a partir dali, começa esse vínculo, tá? Então, a partir do momento que é definido qual é o diagnóstico, qual que é o plano de tratamento para esse paciente, o enfermeiro navegador já consegue prever qual que é toda a jornada que ele vai passar para cumprir esse plano. Então, o enfermeiro navegador, ele é uma pessoa que já é bem experiente, a gente não falou do perfil, né? Ele é um enfermeiro que já tem uma experiência sênior na especialidade dele, no nosso caso, na oncologia. E que ele tem habilidades desenvolvidas em comunicação e em educação. Multidisciplinares, né? Multidisciplinar. Justamente por isso, porque ele não transita só com a enfermagem. Quando eu sou um enfermeiro da assistência, eu tô lá com a minha equipe de enfermagem, com o meu paciente. Eu atendo o paciente, eu instalo, né? Eu pego um acesso, eu retiro um acesso, eu descarto uma medicação e eu oriento o meu paciente e meu trabalho acabou, ele tá só ali.
tá? Eventualmente eu converso com a equipe médica, se acontecer alguma intercorrência na infusão, se o paciente está com alguma queixa pontual naquele dia. Mas quando eu vou para a navegação, na verdade, ele é o elo para tudo. Optamos por esse canal por sua característica de ser de fácil compreensão, autoexplicativo e direto ao ponto, buscando engajamento por meio de tópicos de interesse do público-alvo. Nosso objetivo é oferecer um serviço que promova conhecimento, informação, incentivando uma nova mentalidade. A doutora Janine Capobianco, oncologista da Rede DASA, trouxe insights sobre a oncogeriatria, abordando o envelhecimento populacional, o cuidado aos idosos e a prática da oncogeriatria. O fato de você associar a idade com fragilidade cognitiva não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente tem fragilidades, mas não quer dizer que aquela pessoa, por ela ser idosa, ela não tem poder de decisão, ela não tem autonomia. A gente precisa mudar muita coisa e atentar para muita coisa, sobretudo quando a gente fala de oncologia, né? A gente está falando de tratamentos que são tóxicos, por mais que a gente tenha evoluído, a gente tem aí terapia-alvo, imunoterapia, mas elas não são isentas de toxicidade. E a partir do momento que eu tenho uma população que tem mais morbidade, mais comorbidade, eu tenho maior chance de toxicidade a esse tratamento, né? E a gente, como eu falei, trata pessoas e não doenças, então não adianta nada eu aumentar a expectativa de vida dessas pessoas à custa de um tratamento tóxico e deixando esses pacientes internados, sofrendo com esse tratamento. A proposta não é essa. Eu nunca posso fazer mais mal com o tratamento que com a própria doença, né? Então, como que eu vou revisitar isso? É com a oncogeriatria. Né? A avaliação específica desse, eu individualizo esse paciente e entendo o que ele tem condições de tratamento ou não. Já no Outubro Rosa, discutimos o diagnóstico com a ginecologista e obstetra a doutora Priscila Giacom e a prevenção com o oncologista Dr. Ramon Andrade, focando em exames e sintomas do câncer de mama. Além de todo o estigma do tratamento, tem todas as queixas relacionadas mesmo à dor, à atrofia, à sensação de secura, às vezes infecção de repetição por conta disso. Como que a gente faz para tratar? A gente pode usar, daí dependendo do aval do oncologista, que nem sempre eles deixam a gente usar cremes com hormônio. A gente pode usar hidratantes vaginais sem hormônio, a gente tem hidratantes vaginais com hormônio, mas como o promestrieno, numa quantidade que não interfere no tratamento, né? Não é uma reposição hormonal, que essas pacientes vão ter contraindicação para reposição hormonal que a gente usa. Então, ela é um hormônio que vai melhorar os sintomas locais. Ele não tem uma absorção suficiente, por exemplo, sistêmica para provocar metástase, para fazer o câncer voltar, por exemplo, esse tipo de coisa. A gente tem energias hoje também que a gente pode usar, que é o laser, radiofrequência, algumas energias a gente consegue usar. Cerca de 1%, né, dos casos de câncer de mama no Brasil, e não só, esse número é muito parecido na Europa também. Eu tive alguns anos em Portugal e no Reino Unido, em torno de 1% você também tem nos homens câncer de mama. E existe método de rastreio para isso, né? O pessoal que está assistindo a gente aí, né, é importante lembrar que a mamografia é um dos principais métodos de rastreio, né? Ou seja, o mais consolidado, né, vamos dizer assim, né, para o rastreio do câncer de mama. E existe, inclusive, um período que você pode fazer. Normalmente a partir dos 50 anos, mas tem alguns guidelines que orientam você ter um exame basal em torno dos 40 também, para poder servir de comparador mais para frente. A comunicação com nossa audiência nos permite compartilhar conhecimento, experiências e oferecer uma plataforma de trocas abordando temas relevantes e atuais. Promovendo a ação do Novembro Azul, abordamos a saúde masculina em urologia com o Dr. Giovanni Marchini e o Dr. Leopoldo Ribeiro, discutindo prevenção, rastreio e tratamento do câncer de próstata. O PSA ele tem o total e tem o livre. E a gente usa essas correlações em relação ao PSA total em relação ao tamanho da próstata, que a gente chama de densidade do PSA, ou o PSA livre dividido pelo total, para ajudar no raciocínio. Então, tem situações em que se o PSA está muito alto para uma próstata pequena, por exemplo, só o PSA total já ajuda o nosso raciocínio, já aumenta a suspeita por um câncer. Ou quando tem pouco PSA livre dividido pelo PSA total, isso também é um indicativo secundário de que a gente pode estar diante de um tumor maligno e não só um crescimento benigno da próstata. Então, existem vários substratos, isso eu acho que é uma grande crítica ao homem não acompanhar com o urologista, porque esse refinamento da análise do PSA, só o urologista sabe fazer. Em geral, os clínicos, os cardiologistas, que às vezes fazem os check-ups dos pacientes, eles não têm essa noção tão específica do PSA e de medicamentos ou situações que podem mudar o valor do PSA ao longo
da vida daquele paciente, né? Então, resumindo, existe sim vários subtipos de PSA e a gente usa isso no nosso dia a dia para ajudar nesse rastreamento. Para cada paciente hoje em dia, você tem que customizar, analisando o perfil de cada uma das necessidades. Então, hoje, basicamente, você trata quem? Aquele paciente que tem mais de 10 anos de sobrevida, baseado nas comorbidades, e também vendo o tipo de categoria que ele se encontra. Esse paciente é de alto risco, a doença está metastática ou localizada. Esse paciente tem um tumor muito agressivo, então tem linfonodos pélvicos comprometidos. Então, o tratamento passa por esse detalhamento e essa escolha. E isso deve ser junto com o paciente. Você tem que perguntar a ele e ver o que ele está disposto a fazer. Tivemos um episódio especial sobre diversidade étnica na oncologia, com a doutora Abna Vieira, oncologista da FM USP. Quando a gente melhora a diversidade, quando a gente tenta reduzir a disparidade, eu não melhoro só para aquela população que é meu alvo, eu melhoro para a sociedade como um todo, né? Tem até uma frase que é muito bacana da Angela Davis, que ela fala que é quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto com ela. E é o resultado desse estudo, para mim. E um outro estudo, que esse saiu um pouco mais recente, ele foi uma análise secundária de um estudo em câncer de próstata, e como eu já disse, os pacientes negros com câncer de próstata, eles têm uma mortalidade maior do que os pacientes brancos, e a intenção desse estudo foi tentar ver se os pacientes são tratados dentro de um protocolo de estudo clínico, que a gente sabe que são bem rígidos, né? Até por isso a FDA está tentando aumentar a diversidade e reduzir essa rigidez toda dos protocolos. Mas se o paciente é tratado dentro de um protocolo de estudo clínico, eu consigo diminuir essa diferença de mortalidade entre brancos e negros? E a resposta foi sim. Então, quando eu uso protocolos bem estabelecidos, eu reduzo a disparidade, eu diminuo a diferença de mortalidade entre uma população ou outra, né? Então, assim, a gente tem soluções, né? A gente consegue reverter essa realidade. Não é uma coisa que está acima da gente. Convidamos o Dr. Renato Moraes, patologista da Rede DOR, para falar sobre a visão do patologista na oncologia. A gente não tinha ideia do volume de informação que a gente podia obter com a imunohistoquímica. A definição de vários tumores que antes a gente achava que era um tumor só, e nós descobrimos que eles eram vários tumores diferentes, não é? E nessas últimas 2 décadas, a patologia molecular, nós avançamos em cima, não mais de proteínas, mas nós estamos agora vendo moléculas. E realmente é mais um avanço fantástico. A gente tem hoje a assinatura dos tumores, né? Os tumores hoje têm uma assinatura genética. A gente consegue identificar os tumores através da patologia molecular. E isso traz um benefício fantástico para os pacientes. A doutora Luana Campos, odontóloga e professora da USP, compartilhou sua experiência sobre o manejo e benefícios do laser na odontologia oncológica. Dentro desse contexto, né, dessas condições orais bem peculiares do grupo de pacientes oncológicos, a gente tem o laser como uma tecnologia que vai favorecer 3 aspectos, principalmente, né, 3 aspectos que são cruciais durante esse momento. A laser terapia, quando a gente fala de laser de baixa potência, que não é aquele cirúrgico, tá? É uma luz que não causa calor, tá? Ela modula, ela vai oferecer analgesia, ela modula a inflamação local daquele paciente, tá? E ela favorece o processo de reparação tecidual. E é tudo que eu quero. Porque se eu tenho uma ferida que dói, está inflamada, e eu preciso que feche, né, que tenha reparação, com uma luz que eu não tenho ali, né, interação com as medicações que ele já está usando, eu não tenho efeitos colaterais, eu consigo tudo isso. Então, quando bem realizado, obviamente, né, a pessoa que vai fazer a laser terapia, ela precisa entender como funciona a tecnologia, se qualificar, né, para que ela consiga oferecer o melhor protocolo. Mas é uma tecnologia que veio para ficar e tem crescido muito nesse ramo. Encerrando a temporada, o farmacêutico clínico Caio Niella, da Oncoclínicas.
Abordou a fisiopatologia, tratamento e manejo da náusea e vômito induzidos por quimioterapia. No passado, o farmacêutico ele acabava sendo visto apenas como aquele profissional responsável pela manipulação dos medicamentos antineoplásicos, o farmacêutico em oncologia. Mas, atualmente, o farmacêutico ele passou a integrar a equipe multidisciplinar com a função também clínica, pois é esse o profissional que detém o conhecimento dos medicamentos em relação a mecanismo de ação, possíveis interações medicamentosas, manejo de reações adversas, prevenção, como é o caso do cadastro dessas profilaxias, que eu fui o responsável por cadastrar, baseando-me nos protocolos internacionais, ou seja, o farmacêutico, cada dia que passa, ele tem ganhado mais importância em atividades clínicas, principalmente na área de oncologia. Agradecemos por dedicarem seu tempo e atenção ao nosso podcast, por participarem das discussões, por nos enviarem feedbacks e por fazerem parte dessa comunidade engajada e interessada em aprender e crescer juntos. Obrigado a todos que acompanharam o OnConecta nessa temporada. O apoio à nossa audiência é essencial para o crescimento e aprimoramento do nosso podcast. Sem vocês, nada disso seria possível. Em breve teremos mais conteúdos interessantes e inspiradores. Até lá, continue conectados conosco. Mais uma vez, obrigado do fundo dos nossos corações. Vocês são a razão pela qual fazemos o que fazemos. Até a próxima temporada.